Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma meditação para a honra e glória do nosso Deus. Meu coração se alegra sempre ao te ver aqui junto comigo, porque dessa forma eu vejo que não somente eu, mas você também está se esforçando e quem sabe lutando contra o próprio eu para ter o seu momento com Deus. Isso é muito bonito e muito louvável, tá certo? Antes de nós fazermos a nossa oração preparatória, conhecermos o tema, o verso, eu quero saber, você já é inscrito no canal? Ainda não? Por que ainda não se inscreveu? Se esse canal tem procurado ser uma bênção na tua vida, promovendo aí a palavra de Deus, então se inscreve no canal, deixa o gostei para que o canal venha a crescer a cada dia mais, tá bom? Recados dados, vamos orar para nós meditarmos? Oremos então? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua palavra. Palavra essa que tem nos acompanhado durante esses dias, que tem nos confortado o coração, tem nos ensinado, tem nos aproximado de Ti, Senhor. Isso é muito bom, muito importante para cada um de nós. E nessa ocasião, mais uma vez, essa mesma palavra possa nos ensinar, possa exercer autoridade sobre nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, derrama o teu Espírito sobre nós. É isso que te pedimos, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos para o tema de hoje. O tema da nossa meditação é o relógio de Acais. Quem era esse Acais? E o que é que esse relógio desse camarada tem de importante e de relevante que vale a nossa meditação hoje? Vamos conhecer? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 20. O versículo será o versículo 11. Olha só o que diz. Ó. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Davi, esse verso não disse muita coisa. Explique ele aí. Bom, vou lhe explicar. Esse verso está dentro de um contexto de um dos milagres mais extraordinários relatados na palavra de Deus. Bom, havia um rei chamado Ezequias. Esse rei, Ezequias, ele era filho do rei Acais. O que acontece é que esse rei Ezequias, depois de ter passado por algumas dificuldades, algumas provas na vida, como eu e você passamos todos os dias, bem dizer, ele teve uma grande experiência de livramento, de bênção por meio de Deus. Ele se encontrou ali com uma enfermidade que não tinha cura, ele iria morrer por conta dessa enfermidade. E aí ele suplica, ele ora ao Senhor, ele busca, ele pede com fervor, com fé. E aí Deus decide ouvir a sua oração e atender ao seu pedido. Porque Deus sempre ouve as nossas orações. Mas nem sempre os nossos pedidos são atendidos porque Deus sabe o que é melhor para nós. Dentro do contexto de Ezequias, Deus atendeu a oração dele. E aí pediu para que o seu profeta Isaías voltasse lá e dissesse, olha, o Senhor vai te curar, vai te restaurar, vai te dar mais 15 anos de vida. E aí foi apresentado ali um sinal. Olha, qual vai ser o sinal para que a gente tenha a comprovação de que isso aconteceu, de que a palavra de Deus se cumpriu. E aí o sinal foi dado à proposta. Você quer que o sol, a sombra do sol, avance 10 graus ou que ele retroceda 10 graus? Dentro do contexto da normalidade, avançar 10 graus seria o natural. Só que aí o rei pediu, não, eu quero que ele retroceda. E aí ele, ao retroceder, eu vou saber que a palavra do Senhor se cumpriu e aí eu irei ao templo para agradecer e para engrandecer o nome de Deus. Para agradecer, né? O feito extraordinário foi exatamente esse. A sombra do sol retroceder. Ver a sombra do sol? Como assim? Nos dias de hoje, um país que é referência na produção de relógios é a Suíça. Antigamente, eram os egípcios e os babilônicos. Possivelmente, esse relógio de Acais, ele tenha sido importado lá da Babilônia. E naquela época,
a maneira como as pessoas sabiam as horas era exatamente se utilizando do sol. Com o avanço do sol, a sombra ia se movimentando e aí as pessoas iam tomando conhecimento do horário do dia. Era de acordo com o tempo. Esses relógios, eles não eram tão precisos como são nos dias de hoje. Por quê? Porque existem locais na Terra que o sol se comporta de uma forma. Por exemplo, esses dias eu estava acompanhando um casal que está fazendo ali um tour, né? Saiu de uma extremidade, de um polo até a outra. E aí, quando eles chegaram nessa outra, eles viram que estava num período do ano que o sol não se esconde. Ou seja, é dia o dia todo. Não tem período noturno, não escurece. Porque o sol vai até o pôr do sol e volta de novo, né? Fazendo ali o seu ciclo. E aí a gente percebe que se utilizar de fato de relógios solares não é muito seguro. Porém, essa era a única forma de contabilizar as horas dos dias no passado. E foi exatamente esse instrumento, o relógio de Acais, que não apenas testemunhou, mas foi o objeto que atestou algo sobrenatural, algo divino, que inclusive chamou a atenção das pessoas ao redor do mundo. De acordo com o contexto, o rei Ezequias, ele recebeu visita lá dos babilônios, porque eles perceberam que a sombra tinha retornado 10 graus. Se a gente fosse, quem sabe, traduzir o que seria esses 10 graus, é como se o tempo tivesse voltado 40 minutos dentro do contexto dos relógios atuais. Ou seja, muito tempo. Tanto tempo que foi perceptível a mudança. E a gente fica vendo o que é que o nosso Deus é capaz de fazer, não simplesmente para atender a um pedido de oração, mas para demonstrar o tipo de Deus que ele é para os seus filhos. Quem sabe você hoje esteja vivendo uma realidade que pode até ser um pouco parecida com a Ezequias, está precisando de algum milagre, de algo extraordinário. E quem sabe você já tem até um tempo pedindo em oração ao Senhor por esse milagre, por esse feito. E quem sabe você já está com as esperanças bem fraquinhas. Deixa eu te dizer, o mesmo Deus que fez o sol retroceder 10 graus à sua sombra, é o mesmo Deus que hoje pode fazer infinitamente mais por cada um de nós. Ainda bem mais, ele ainda não atendeu ao meu pedido. Fica tranquilo, que aquilo que é mais necessário, aquilo que é mais importante, aquilo que é vital para a nossa vida eterna, já foi feito por cada um de nós. O nosso Deus, ele pode ainda não ter atendido o meu pedido, mas ele entregou o próprio Filho para que, independente da vida que a gente tenha hoje, a gente possa ter vida eterna no amanhã por vir. Então, se existe uma razão para glorificar a Deus, é exatamente por exemplos de milagres e feitos como esse. A disposição de um Deus não apenas amoroso, mas que, em termos práticos, demonstra o seu amor. Então, não tem muito o que dizer com relação ao relógio de Acais. Hoje você ficou sabendo quem é Acais e também qual era o seu relógio. E esse foi um instrumento apresentado na Bíblia, que demonstrou não somente o poder de Deus, mas a autoridade que esse Deus tem sobre todas as coisas. Tudo estão sobre o seu poder e as suas mãos. Ele tem o governo de tudo. Até mesmo o tempo lhe obedece. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Foi muito bom estar juntos aqui meditando nessa meditação junto com você. E que você possa retornar amanhã. Porque senão eu vou sentir falta, Deus vai sentir falta e não é legal. É bom a gente estar junto, a gente meditar junto e estar na presença de Deus junto. Tá bom? Curte o vídeo, não se esquece. Verifica se está inscrito, se não tiver, se inscreve. E se possível, passa adiante essa mensagem. Compartilha com quem você achar aí que for possível e melhor para você. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.